grande arquiteto chinês, amigo da natureza. Kong Jianyu era um dos urbanistas mais importantes do mundo. Professor da prestigiada Faculdade de Arquitetura e Paisagismo de Pequim, ele esteve no Brasil em setembro a convite dos coordenadores da Bienal de Arquitetura de São Paulo. Depois do evento, realizou o desejo de conhecer o Pantanal para fazer um documentário e aplicar o conhecimento da região no seu trabalho. Mas, no meio do trajeto, foi uma das 4 vítimas fatais na queda da aeronave no bioma pantaneiro, no Mato Grosso do Sul. Uma perda que causou comoção internacional. Yu se inspirou na natureza para criar o famoso conceito de cidades esponja, uma técnica que utiliza a vegetação e o traçado dos rios e córregos para reter grandes volumes de água e revitalizar as paisagens. O arquiteto realizou obras em diversas cidades da China, da Tailândia, Indonésia e Rússia e inspirou profissionais de outros países. Um dos princípios do conceito é reter a água assim que ela cai do céu. Manter parques e áreas verdes que absorvem o excesso de chuva como uma esponja. Diminuir a velocidade dos rios com a criação de lagos no lugar de represas. E adaptar as cidades para que elas tenham áreas alagáveis e também estruturas para que a água seja contida e depois absorvida pelo lençol freático sem invadir as casas. Mais do que o conceito das cidades esponja, Kong Jianyu deixou como legado o respeito ao planeta Terra e, principalmente, a água, fonte da vida. Olá, está no ar o Repórter Eco, com informações que contribuem na busca de um mundo melhor para todos. Os temas principais: o bioma caixa d'água do Brasil, o controle das mudanças climáticas e a volta do maior mamífero aquático do planeta. Veja os detalhes do programa de hoje. Cientistas percorrem o Cerrado de bicicleta para investigar os efeitos da crise climática. Estudo mostra a importância da caatinga na captura de carbono e redução do aquecimento global. E a volta das populações de baleias jubarte ao litoral brasileiro. O Cerrado é conhecido como o berço das águas do Brasil, por abrigar a maior parte dos rios e das bacias hidrográficas do país. Cientistas da expedição Transcerrado percorreram o bioma de bicicleta para investigar os relatos de desmatamentos e da seca causada pela crise climática. Percorrer de bicicleta a savana mais rica em biodiversidade do planeta para observar de perto os efeitos da crise climática no Cerrado. Essa foi a 6ª edição da Expedição Transcerrado, proposta que une ciclismo e ciência. Realizada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, em 2025, teve como tema a COP30 no Brasil. Durante 6 dias, a equipe seguiu por mais de 400 quilômetros pelo Cerrado, do município de Alto Paraíso até Flores de Goiás. Um trajeto por estradas de terra, cercadas por montanhas e muita devastação. Paulo Moutinho foi um dos cientistas que participaram da expedição. Nessa paisagem de 4 milhões de hectares que nós analisamos nas imagens de satélite, 1 milhão de hectares já virou pasto. Conforme se deslocavam, os cientistas coletavam dados do ambiente como temperatura e umidade. Nesse Transcerrado, especificamente, a gente teve muita dificuldade de conseguir essas amostras dos cantos dos pássaros. Porque, primeiro, que era uma área muito desmatada, né?
E segundo, que em áreas muito desmatadas, especialmente com o calor que estava, você tem uma queda de atividade da avifauna. Em campo, a destruição do cerrado ficou evidente, do alto também. A maioria dos rios pequenos se extinguiram, o que é bem sério para o cerrado. Uma boa parte do cerrado, nesse trecho que nós exploramos, que nós fizemos a expedição, foi desmatado, talvez mais da metade, isso chega a quase 1 milhão de hectares, transformado para pastagem. Ao longo da pedalada, os pesquisadores ouviram comunidades locais para entender como as mudanças climáticas são sentidas e quais as possíveis soluções apontadas pelas pessoas. Há uma mudança muito grande em aumento de temperatura e redução de chuva e de disponibilidade de água. Então, comprova um pouco o que a gente está vendo nas imagens de satélite. A solução está em quem está no chão, independente se é um grande produtor, se é um quilombola, um indígena ou um pequeno produtor. O cerrado é uma savana, mas também é conhecido como floresta invertida, por causa das raízes profundas das árvores, muitas vezes maiores do que as copas. Abriga 8 das 12 bacias hidrográficas do país, mas que estão ameaçadas pelos desmatamentos. De acordo com os cientistas, dos 1.090 municípios no Cerrado, mais da metade já tem redução de água superficial em torno de 45%. Em alguns deles, o número chega a 80%. Ou seja, os rios estão desaparecendo e foi exatamente isso que a gente viu durante a expedição. A gente percorreu quilômetros e quilômetros sem praticamente ver um cerrado nativo. E num calor infernal, próximo de 40 graus, e numa seca infernal. Em alguns momentos do pedal, a gente pegava entre 10% e 20% de umidade. A agropecuária é o principal vetor de destruição do cerrado. Segundo a rede MAP Biomas, em 2023 e 2024, foi o bioma com a maior área desmatada do Brasil. Em termos de Código Florestal, o cerrado não é protegido como a Amazônia. Os resultados da expedição serão analisados e apresentados na COP30. A ideia é levar para a conferência a necessidade urgente da preservação do cerrado, tão importante quanto a Amazônia. O principal alerta é que o cerrado importa. O cerrado é o berço das águas. Então, quando você descobre que uma boa parte dos rios do cerrado estão secando, e muitos desses rios correm para abastecer a Amazônia, né, são nascentes de rios amazônicos, você tem uma conexão entre esses dois biomas que é fundamental ser preservado. E as pessoas acham que são coisas desconectadas. Eu acho que e a COP30 pode ser um início ou um aumento de engajamento, né, da população brasileira, principalmente, é que no sentido de ter alternativas, a gente sabe como sociedade o que fazer. Agora vamos às notícias de destaque na área socioambiental. O Adeus à Mulher que revolucionou o conhecimento sobre os chimpanzés. Jane Goodall, primatologista e ambientalista britânica, morreu aos 91 anos, depois de uma longa carreira dedicada ao estudo dos animais. Goodall mostrou que os primatas têm comportamentos e laços familiares muito parecidos com os humanos, como espécies que têm um ancestral comum. Uma cena emocionante que permanecerá na memória. Em 2013, no Congo, o chimpanzé chamado Wanda abraça Goodall em agradecimento ao retorno à liberdade.
Em discurso sobre mudanças climáticas, o Papa Leão, líder da Igreja Católica, pediu a união da sociedade civil para proteger a saúde do planeta. A ministra do Meio Ambiente e Clima, Marina Silva, participou do encontro com o pontífice. O Cerrado perdeu quase 30% de vegetação nativa nos últimos 40 anos. A análise é da rede MAP Biomas. Começou a 7ª edição do Science Film Festival Brasil de 2025, o maior festival sobre ciências do mundo. Serão exibidos 53 filmes de 23 países sobre pesquisas científicas, tecnologia e meio ambiente. As sessões gratuitas acontecem nos cinemas do circuito SP Cine em São Paulo e em escolas, cineclubes e centros culturais do país. A programação inclui debates e oficinas para crianças de escolas públicas sobre o tema Empregos Verdes. O evento internacional do Instituto Goethe é organizado no Brasil pela Associação Mediativa, Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes, e tem o apoio da TV Cultura. Para mais detalhes sobre o Festival de Filmes Científicos, entre no site mediativa.org.br. Veja daqui a pouco aqui no Repórter Eco. Estudo mostra que a caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, tem grande capacidade de absorver o carbono da atmosfera e ajuda a conter o aquecimento global. Preparativos para a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, marcada para novembro em Belém, no Pará. Um estudo feito por pesquisadores da Unesp de Jaboticabal, interior paulista, revela que a caatinga é uma importante aliada no controle do aquecimento global. O bioma nordestino tem grande capacidade de capturar o carbono, um dos gases que intensificam o efeito estufa. Único bioma exclusivamente brasileiro, a caatinga é floresta que ocupa 10% do território nacional. Está presente em 9 estados, quase todos do Nordeste. A exceção é Minas Gerais. O nome vem de língua indígena, o tupi, significa mata branca. É que na época da seca, os troncos das árvores ficam bem claros com a perda das folhas. Mas quando a chuva vem, a caatinga rebrota de forma impressionante, fica toda verdinha. Essa região natural surpreendeu o engenheiro agrônomo Luiz Miguel da Costa durante o estudo de mestrado dele. O orientador é o físico Newton La Scala Júnior, professor da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, no campus de Jaboticabal, interior de São Paulo. Eles compararam dados para o Brasil gerados por 2 plataformas que medem emissões de gases poluentes relacionados ao aquecimento global. Verificaram que a caatinga é muito importante na absorção desses gases e, com isso, fundamental no combate às mudanças climáticas. A motivação principal surgiu com o descobrimento da plataforma. A gente tinha visto que eles estavam fazendo estimativas de emissão e remoção de gases de efeito estufa mundialmente. E especificamente para o setor florestal, a gente tinha reparado que as estimativas de remoção para o mundo inteiro era cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2 e o Brasil representava metade disso, praticamente, 1 bilhão de toneladas. E aí a gente quis entender melhor como que era essa dinâmica de remoção e também de emissão no nosso país. A plataforma internacional citada pelo pesquisador Climate Trace, independente, foi lançada em 2021. Envolve mais de 100 universidades, cientistas e especialistas em inteligência artificial.
Eles usam satélites e outras tecnologias de sensoriamento remoto para detectar as emissões. Lembram que a maioria das atividades econômicas libera gases de efeito estufa na atmosfera. Dióxido de carbono e metano, por exemplo, têm capacidade de reter calor ali. O SEG, Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, também foi usado no estudo. É a principal base de dados para o Brasil, embora tenha informações mundiais também. Essas bases de dados, elas revelam emissões em setores, como por exemplo a agricultura, o uso da terra, mudança do uso da terra, florestas, como por exemplo fontes móveis, indústria. E elas têm um pouco de diferença entre as duas bases, né? É por causa das metodologias que ambas utilizam, especialmente no setor de florestas e na questão da remoção de CO2 da atmosfera. Nós observamos essas emissões e remoções para o país todo, e quando se observa o bioma da Caatinga, as emissões líquidas elas são muito favoráveis à remoção e muito menos à emissão de CO2, né? E isso é uma contribuição muito importante para o país como um todo. Ela tem poucas atividades associadas à indústria, atividades associadas à agricultura, né? Por outro lado, o bioma tem uma grande capacidade de remoção em alguns anos, com boas precipitações naquele bioma, que ocorrem ano sim, ano não, no geral. O professor se refere à capacidade da Caatinga rebrotar quando a chuva vem. Para que as plantas cresçam, absorvem gás carbônico da atmosfera. É o processo de fotossíntese. Entre 2015 e 2022, isso aconteceu com maior intensidade ano sim, ano não. Quando a rebrota foi forte, motivada pelas boas chuvas, a Caatinga chegou a remover 40% do total dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera no país. A Caatinga é bem localizada, um bioma unicamente brasileiro, não tem a distribuição que a gente tem da Mata Atlântica, não tem o tamanho da floresta amazônica. Como é que ela consegue remover esses 40%? A gente não tem tantas emissões ocorrendo no bioma da Caatinga, como por exemplo no Cerrado e na Amazônia, que a gente tem muito desmatamento nessas regiões. De acordo com outros estudos que a gente utilizou como referência, as plantas na Caatinga elas têm uma eficiência maior, devido a quando você tem condições climáticas favoráveis. Quando você tem chuvas adequadas, chuvas em suficiente volume no bioma, você tem uma taxa de fotossíntese maior lá, o que faz com que remova mais CO2. Estudos sobre biodiversidade já alertavam. Apesar de não ter a exuberância da Amazônia ou da Mata Atlântica, a Caatinga precisa ser conservada para manter espécies de plantas e animais, inclusive algumas que só ocorrem ali. Agora, os dados sobre mudanças climáticas reforçam essa necessidade. A gente precisa de políticas públicas para preservar o bioma da Caatinga do jeito que ele é, para ele continuar desempenhando as funções ecossistêmicas dele de maneira adequada, e também uma política de zerar o desmatamento no Brasil, que isso daí é essencial. Se a gente não zerar o desmatamento, tanto legal quanto ilegal, a gente nunca vai atingir o balanço zero no país. Você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. A volta das baleias jubarte ao litoral brasileiro. Uma constatação que precisa ser comemorada. Os avistamentos de baleias jubarte estão mais frequentes no litoral brasileiro. A recuperação da espécie é resultado não só da moratória da caça, mas também dos projetos de pesquisa, educação ambiental e conservação do mamífero aquático essencial para o equilíbrio da vida marinha. Um grupo de baleias jubarte parece dançar no Oceano Atlântico.
Um espetáculo cada vez mais frequente na costa brasileira. Esses mamíferos gigantes chegam a medir 16 metros de comprimento e pesar 40 toneladas. Todos os anos, entre junho e novembro, migram da região antártica para a costa brasileira. Percorrem mais de 4.000 quilômetros até chegar ao litoral da Bahia. As baleias jubartes, elas são migratórias, então elas têm uma área de alimentação e uma área de reprodução. A população que se reproduz no Brasil, elas se alimentam ali na região das Ilhas Geórgias do Sul, Sanduíches do Sul. E aí todos os anos elas saem dessa área de alimentação em direção ao Brasil para se reproduzir. Então, o trajeto natural delas é sair costeando mesmo, né? A rota de chegada da migração é mais próxima à costa e a rota de retorno é um pouco mais distante. Então, a gente tem elas aqui aproximando da costa do Brasil, normalmente aqui no litoral de São Paulo, mas a gente tem alguns registros em Santa Catarina, por exemplo. Tem anos que elas, às vezes, aparecem até um pouco mais lá, então elas encostam um pouquinho antes. Mas elas sobem, então, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, em direção ao Banco dos Abrolhos. No longo trajeto, as baleias jubarte geralmente são avistadas no sudeste do Brasil e depois partem para Abrolhos, no sul baiano. Elas podem levar aí de 1 a 2 meses para realizar esse trajeto. E o tempo de permanência depende um pouco do propósito, né? As fêmeas com filhote, por exemplo, elas ficam um pouco mais de tempo. A explicação para o aumento dos avistamentos na costa do Brasil está na recuperação das populações desses mamíferos, principalmente a partir da moratória internacional da caça às baleias em 1986, também apoiada pelo país. Fundado em 1988, o projeto Baleia Jubarte atua em várias frentes, como pesquisa científica, ações de conservação e educação ambiental. Em quase 40 anos, ajudou a transformar a realidade das baleias. A população passou de 1.000 indivíduos para mais de 30.000. Quando o projeto iniciou, né, há 40 anos atrás, a população era bem pequenininha, essa concentração maior era ali. Hoje continua sendo uma área de concentração, porém a população aumentou. A gente tem hoje uma população que se recuperou, né, dessa ameaça de extinção e começou a reocupar áreas que historicamente elas ocupavam. Então, hoje a gente tem a presença delas no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, Vitória também. Então, a gente teve essa redistribuição e a presença muito mais constante das baleias, que agora realmente a gente sabe que todos os anos elas estão por aqui. Não é uma incerteza, né? Já é certo que elas vão passar por aqui. O próximo desafio é garantir que a população de baleias jubarte possa viver em um ambiente saudável, com controle da poluição sonora, que dificulta a comunicação entre os mamíferos aquáticos, livre da poluição por plásticos, sem o risco de ficarem presas às redes de pesca e, principalmente, com medidas de combate à crise climática. O crio, que é o camarãozinho, que é o principal alimento delas, ele se reproduz ali embaixo das camadas de gelo. Quando a gente fala de aquecimento global, de mudanças climáticas, a gente está falando realmente de algo que é tudo conectado. Não tem crio, não tem comida para as baleias, não tem outros alimentos, enfim. E não afeta só as baleias, afetam focas, golfinhos, outras espécies também. Outra grande ameaça são as colisões com os navios. Por isso, o projeto Baleia Jubarte e parceiros internacionais desenvolveram um conjunto de recomendações para as embarcações. Elas trazem um limite de velocidade, uma preocupação em observar, né, e a comunicação em relação à presença das baleias, um local de fundeio mais seguro para que evite realmente o trajeto com o encontro das baleias. Então, todo navio que entra e sai também aqui do canal de São Sebastião, eles estão cientes quando tem a presença de uma baleia. Então, redobram a atenção para evitar a colisão. Baleias desempenham papéis ecológicos essenciais para o equilíbrio da vida nos oceanos. Fazem a ciclagem de nutrientes e, por meio dos dejetos, fertilizam os ecossistemas marinhos.
Para Rafaela Souza, conservar as Jubarte requer agir de forma integrada com políticas públicas aliadas à educação ambiental e ao turismo sustentável. A gente tem o turismo, que é uma frente de conscientização e sensibilização, que além de tudo ainda traz, né, um movimento econômico, principalmente na nossa região aqui, né, no litoral, que normalmente inverno, ninguém visita a praia no inverno, né, em São Paulo e Rio de Janeiro. Agora a gente já tem todo um movimento em volta das baleias, uma rede mesmo de hotel, transporte, são operadores, artesanato, tudo girando ali em torno da baleia, né? O programa de hoje fica por aqui. No próximo Repórter Eco tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo de paz e respeito pela diversidade de formas de vida na Terra. Até lá!